A fé na prática. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é dia 16 de junho e eu estou aqui novamente para o nosso devocional. E o tema do devocional de hoje é o que eu acabei de falar na frase anterior: a fé na prática. Então vamos para a nossa leitura de hoje. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Ezequiel 37:7. A história de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos possui diversos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Algo que me chama a atenção é a submissão e a obediência do profeta a Deus Pai, pois ele reconhece humildemente que o único capaz de gerar transformação naquele cenário de destruição e desesperança era o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Naquele cenário de morte, Deus deu vida. Isso nos ensina a respeito da importância de agirmos dentro das nossas capacidades, mas deixando o impossível nas mãos de Deus. Há um equilíbrio em tudo isso, pois o Pai poderia fazer tudo sozinho se assim desejasse, mas ele resolveu confiar a nós uma parte, concedendo-nos a responsabilidade de agir. Não podemos ficar parados, de braços cruzados, esperando os céus se abrirem, pois acredito que eles já estão abertos. Muitas vezes, Deus só está esperando um posicionamento de nossa parte, pois a fé tem o poder de trazer à existência realidades que já estão estabelecidas nos céus. Por isso, nosso papel é aplicar fé e confiar. Assim, o milagre em nossa vida não se baseia em nossa habilidade de realizar feitos extraordinários ou em nossa força de vontade, mas na disposição de acreditar e declarar o milagre. Deus age quando o buscamos e lhe damos espaço para atuar. Nossa função, portanto, é nos abrirmos para ser canais de sua vontade, porque, quando alinhamos nossos esforços à vontade de Deus, provamos do sobrenatural. Saiba que, na jornada da fé, obediência, confiança e humildade são os propulsores dos milagres. Palavra-chave de hoje: milagres. Leitura bíblica, Esdras 2. Esdras 2. Os que voltaram da Babilônia. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, haviam muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate-Moabe, isto é, os descendentes de Jesuá e de Moabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Azigade, 1.222. Adonicam, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bessai, 323. Jorá, 112. Hassum, 223. Gibar, 95. Também voltaram
as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123, Netofá, 56, Anatote, 128, Azemavete, 42, Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Gebá, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, a outra Elão, 1254, Harim, 320, Lode, Hadide e Ono, 725, Jericó, 355, Senaa, 3.630. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Gedaías, descendente de Jesuá, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Harim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesuá, e Cadmiel, que eram descendentes de Radovias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmon, de Acube, de Arratia e de Sobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Hasufá, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebaná, Hagabá, Acube, Hagabé, Salmai, Hanã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Passeia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefisim, Baque-Buque, Hakfá, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Temá, Nesias e Hatfá. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão, que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Perudá, Jaalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Rezebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Haviam 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Rabaías, Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Giledita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram seus antepassados. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram: 42.370.
Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. O tema do nosso devocional de hoje é a fé na prática. Aqui no caso de Ezequiel, eu acho interessante porque Ezequiel, ele sabia que não tinha poder para fazer os ossos levantarem e terem vida novamente, né? E Deus, por sua vez, sabia que não precisava de Ezequiel que ele mandasse que os ossos levantassem. Interessante, né? Mesmo assim, Deus pede para Ezequiel, por favor, vai lá e diga para os ossos que eles se levantem. E eu farei o resto. Na nossa vida é igual. Muitas vezes a gente está ali esperando que Deus faça um milagre. A gente não pode simplesmente esperar que Deus faça tudo. Do mesmo jeito que a gente não pode simplesmente querer fazer tudo, inclusive a parte de Deus, a parte do milagre. Porque tem coisa na nossa vida que é só milagre mesmo. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa que Deus haja. Então, eu demorei um tempo para aprender isso, tá? É muito comum. Se você foi criado como eu, no vídeo anterior eu já disse que eu fui criado para ser independente. Fui criado para não depender de ninguém. Então, eu tive que descobrir até que parte eu faria e até que ponto eu descansaria. E a partir de que ponto eu descansaria. Eu acho que essa é a questão. A fé na prática é isso, é você fazer a sua parte. Fazer tudo aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E simplesmente aguardar. O restante você espera. Deixa que Deus faça a parte dele. Essa parte é difícil, sabe? É como plantar uma semente e querer que no dia seguinte ela já seja uma árvore, né? A nossa parte é plantar a semente. Deus não vai vai aparecer na nossa vida, pegar uma semente, colocar dentro da terra e falar, deixa que eu planto para você. Ele não vai fazer isso. A nossa parte é plantar. Só que depois, a nossa parte é esperar. Rega a planta e espera. Se nós ficarmos abrindo o terreno, abrindo a terra para olhar como é que você está, a semente, ela não vai germinar do jeito que ela deveria. Certo? Então, devemos fazer a nossa parte, ter a fé na prática e aguardar que Deus faça a parte dele. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe.